Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil, programa semanal da TV UFG e da Rádio Universitária. O Momento Brasil tem como objetivo fomentar discussões que vão ajudar você a compreender melhor a realidade brasileira. Hoje vamos discutir os direitos trabalhistas no Brasil, começando com a sua história, mas comentando também a atual situação do trabalho e dos trabalhadores em nosso país. Fique com a gente, o Momento Brasil está apenas começando. Para debater a história dos direitos trabalhistas em nosso país, o Momento Brasil recebe hoje Nildo Viana, que é sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo ao Momento Brasil, professor. Muito obrigado pelo convite, tudo bem? Tudo jóia. Recebemos também a Ieda Leal, que é vice-presidenta da CUT Goiás, a Central Única dos Trabalhadores no Estado de Goiás. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez. A gente pode e deve começar compreendendo um pouco melhor o que são direitos trabalhistas, professor? Bom, na verdade a questão dos direitos trabalhistas emerge com a sociedade moderna. Então, nas sociedades anteriores, não existia um processo de regularização das relações de trabalho. É o caso, por exemplo, do trabalho escravo, do trabalho servil, que era trabalho compulsório. Na sociedade moderna, sociedade capitalista, nós temos a instituição do contrato de trabalho. O trabalhador se torna juridicamente livre. Obviamente que é livre no plano jurídico, ou seja, ele não é constrangido a um trabalho compulsório como um servo, um escravo. Então ele é livre para vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Porém, ele é constrangido socialmente a vender essa força de trabalho, porque na sociedade capitalista tudo é mercadoria. O alimento, a habitação, transporte, ou seja, tudo que nós necessitamos para sobreviver, material, até mesmo não material, se tornam mercadorias. E as mercadorias são adquiridas através do dinheiro. E o trabalhador, como ele não tem posse dos meios de produção, então ele é constrangido a vender sua força de trabalho ou mão de obra em troca de um salário para poder adquirir esses meios necessários para a sua sobrevivência. E aí essa é uma relação juridicamente livre, mas ao mesmo tempo compulsória socialmente. E uma vez que isso ocorre, há uma contradição de interesses. Ou seja, para aqueles empregadores, os capitalistas, existe a necessidade de extrair lucro. E, portanto, os interesses dos capitalistas é adquirir cada vez mais lucro e, portanto, aumentar a jornada de trabalho, economizar nas condições de trabalho e vários outros aspectos que prejudicam os trabalhadores. E, no caso dos trabalhadores, é interesse deles aumentar o seu salário, para conseguir ter melhores condições de vida e não ficar apenas no nível da sobrevivência. Assim como, em determinados momentos históricos, eles buscam até abolir esse tipo de relação, ou seja, do trabalho salarial. Então, a legislação trabalhista, ela acaba sendo um produto histórico para regularizar essas relações que são de interesses antagônicos. E nesse processo de interesses antagônicos, se pegarmos a época de emergência do capitalismo, com a Revolução Industrial, então, as condições de trabalho eram precárias, tanto no nível do lugar de trabalho, nas condições, etc. As extensas jornadas de trabalho, que chegavam a 16 horas, em alguns casos até mesmo a 18 horas, e também o trabalho feminino nessas condições e o trabalho infantil. Então, nesse contexto, os trabalhadores começaram a se organizar, criaram as trade unions lá na Inglaterra, criaram os primeiros esboços de sindicatos, associações de trabalhadores para combater e fazer suas reivindicações. Dentro desse processo, a legislação trabalhista vai sendo constituída no sentido de o Estado intervir nessas relações e não deixar livremente o capitalista e o operário numa relação desigual, realizando esse processo de constituição de jornada de trabalho e esse conjunto de outros elementos dentro dessa relação. E aí, nesse sentido, a pressão dos trabalhadores fez com que o Estado criasse regularização. E a emergência e força da luta dos trabalhadores acabou criando uma delimitação para a jornada de trabalho, que de 16, 18, 14 horas acabou sendo regularizado 10 horas e posteriormente 8 horas, e também foi coibido o trabalho infantil e o trabalho feminino, bem como algumas outras alterações.
Então é nesse bojo dessas lutas sociais dos trabalhadores que a legislação trabalhista e os direitos dos trabalhadores vão ser reconhecidos pelo Estado e através do Estado vão ser generalizados dentro da sociedade moderna. Então o seu início, né, seria no século XIX e a sua característica é o quê? Regularizar as relações de trabalho entre empregadores e empregados no sentido de garantir que esteja dentro e de acordo com a legislação. Eu quero ouvir também a Ieda Leal a respeito, a gente sempre começa com a mesma pergunta, o que são direitos dos trabalhadores? Um pouco historicamente o que o professor já trouxe, mas para nós é a possibilidade de sermos respeitados enquanto pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então nós temos um conjunto de regras que deveriam ser cumpridas e nós podermos trabalhar e ao mesmo tempo viver, não sobreviver. Então nós temos o trabalho como uma grande possibilidade da população mais pobre, dos jovens, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores em geral no Brasil, ter a possibilidade de prestar esse serviço e ter este reconhecimento, né? Então o conjunto da CLT, ela deveria ter dado todas essas condições e a ampliação, logicamente, desses direitos vai se dar à medida em que nós nos organizamos enquanto trabalhadores e vamos conquistando outros direitos. Então, esse conjunto, ele deveria dar essa possibilidade para a sociedade avançar mais, mas para que essa sociedade pudesse avançar também de forma que pudesse ter a capacidade do gerenciamento, mas também do gerenciamento dessa força de trabalho, mas com a possibilidade de viver. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Quando você fala de viver e não sobreviver, nós não podemos nos esquecer que o Brasil é um país fortemente marcado por décadas de escravidão, não é isso, professor? Exato. A história do Brasil nasce com o processo de colonização portuguesa e logo depois a questão da escravidão que é instituída aqui. Então esse processo de escravidão é um processo de total desumanização. Ou seja, o trabalhador na sociedade escravista, ele é uma mercadoria, ele é apenas um objeto, um meio de produção. Então é desumanização em todos os sentidos. E nesse sentido, se a gente pegar o período da escravidão, que foi alguns séculos, né, marca a história do Brasil em todo um processo de exploração e superexploração dos trabalhadores na forma de trabalho escravo. E a herança desse processo ainda perpassa a sociedade posterior, porque uma vez que se termina a abolição da escravidão, que foi produto de lutas e não aconteceu de imediato, mas aconteceu através de um conjunto de contradições e conflitos, esse processo acaba criando o trabalho livre, né, a força de trabalho livre, mas em condições extremamente precárias. Inclusive a maioria, né, não é absorvida de imediato pelo mercado de trabalho, o que atinge principalmente a população negra, que estava submetida ao processo de escravidão. Então esse processo todo vai gerar, né, consequências. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre vai acontecer através de formas, né, de subemprego, de formas de superexploração do trabalho no campo, onde nós vamos ter aí o período do coronelismo, né, e várias formas de trabalho, como barracão e vários outros que são formas extremamente degradantes do trabalho, e a emergência do trabalho assalariado, que é esse que vai ser mais submetido ao processo de legislação trabalhista, no finalzinho do século XIX e início do século XX, que é quando vão surgir, né, as primeiras leis que tratam da questão do trabalho. Então, na verdade, a história do Brasil ela foi em grande parte marcada pela escravidão, que é uma total degradação e falta de direitos e de um conjunto de outros elementos que o trabalhador livre, assalariado, possui dentro da sociedade moderna. Então, nesse sentido, a questão do trabalho e a regularização das relações de trabalho depende de que tipo de sociedade se trata. Então, como eu disse, né, a nível mundial, né, na sociedade escravista, na Grécia Antiga, Roma Antiga, o feudalismo, né, na Europa,
não havia nenhuma proteção do trabalhador, não havia nenhuma legislação, porque as sociedades não faziam esse tipo de regularização. Agora, na sociedade moderna, né, ou seja, a transição capitalista que vai emergir essa regularização, que é a legislação trabalhista. No caso do Brasil, ocorreu da mesma forma, ou seja, na sociedade escravista brasileira também não havia um processo instituído e organizado de uma legislação trabalhista, o que vai emergir também com a passagem, né, aqui no Brasil, da sociedade escravista para a sociedade capitalista. Essa marca, uma terrível marca do Brasil como uma sociedade escravocrata, e mesmo após a abolição, perdurou-se durante muito tempo esse processo, não é? Sim. E nós temos essa herança. Nós temos, eu acho uma coisa não é de admirar. Nós temos a presença de uma situação das empregadas domésticas, uma herança muito negativa da forma da relação de trabalho. Nós temos hoje, até hoje, nós temos a dificuldade da contratação e da falta total do respeito que essas trabalhadoras elas são submetidas até hoje. Então nós temos um problema seríssimo, né? Nós viemos de uma sociedade em que a base é a escravidão, é a servidão, né? É a falta da possibilidade das pessoas receberem por aquilo que elas estão produzindo mesmo, né? Se dando no trabalho. E nós temos isso hoje escancarado. Nós temos uma dificuldade da assinatura da carteira de trabalho de uma trabalhadora doméstica que, na sua maioria, 90% são mulheres negras. Então, nós temos essa herança. Então, quando eu digo que a CLT veio para ser um conjunto para regularizar essa relação trabalhista, ela demora durante muito tempo e quando tem a possibilidade da assinatura da carteira de trabalho da empregada doméstica, existe um questionamento da sociedade dizer precisa, não precisa, é uma relação doméstica, né? Uma relação caseira de trabalho com uma pessoa que dedica a vida toda, que acaba não tendo vida, né? Ela sobrevive daquele trabalho, ela se anula para uma vida de uma casa. E aí eu acho que isso é a tradução da violência que as mulheres negras, que os negros do Brasil sofreram. E é o retrato, né, de uma sociedade que não reconhece o trabalho, né, um trabalho feito com muita honestidade dentro das casas, das pessoas nos lares brasileiros, mas que não é respeitado. Então nós temos aí uma prova de que o Brasil precisa aprender muito ainda, né? E nós temos uma outra coisa, as pessoas querem destruir a CLT agora. Nós vamos falar disso no próximo bloco, porque o pessoal já está puxando a minha orelha ali, a gente tem que fazer um intervalo e vamos falar no andar deste programa, não é, sobre as questões que estão em voga hoje em dia. A grande discussão são as reformas que estão postas aí. Momento Brasil faz o intervalo e volta já, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o tema do episódio de hoje é a história dos direitos trabalhistas em nosso país. Por isso, recebemos em estúdio o professor Nildo Viana, sociólogo, professor da UFG, e Ieda Leal, que é vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. Professor Nildo, nós falávamos do processo mesmo por que passou o país, né, de uma sociedade escravagista, e qual foi a importância da consolidação das leis do trabalho nesse processo? Na verdade, a CLT ela foi produto de um momento histórico que teve alguns antecedentes, que foi o início do século, né, com a instituição do processo de industrialização do Brasil, principalmente no Rio, São Paulo, Bahia e alguns estados, onde houve os primeiros esboços de leis, né, trabalhistas. E esse processo não surgiu gratuitamente, surgiu da luta dos trabalhadores. Inclusive a greve dos 300 mil em São Paulo em 1917, assim como a greve no Rio de 50 mil pessoas, foi um elemento que marcou a origem das primeiras leis. Nos anos 1930, novos movimentos grevistas, né, eclodiram dentro da sociedade brasileira, e foi nesse contexto que surgiram algumas leis, né? O governo
Getúlio Vargas acabou promulgando algumas leis. E a CLT, né, é um terceiro momento onde há uma sistematização desse conjunto de leis que eram poucas leis, né, que estavam sendo esboçadas, e a CLT já é algo mais sistematizado em um conjunto de leis, né. Então, nesse sentido, é um processo no qual se pensa que essa produção de leis ela acaba sendo uma doação do governo, mas na verdade isso foi fruto de um conjunto de luta dos trabalhadores. E aí nesse processo a CLT acabou sendo resultado também de lutas e pressões dos trabalhadores e passou a regularizar as relações de trabalho. Só que ela é uma espécie de faca de dois gumes, né? Porque essa regularização ela não é feita a partir dos interesses e das perspectivas dos trabalhadores de forma mais abrangente. Ela atende a reivindicação dos trabalhadores, regulariza essas relações, evitando, digamos assim, um excesso por parte dos empregadores, mas ao mesmo tempo institui elementos que não são da forma como deveriam ser. Ou seja, a CLT podemos dizer que é um avanço, mas é um avanço muito limitado que não consegue trazer aquilo que era a necessidade real dos trabalhadores. E a explicação desse processo se dá pelo conjunto de interesses que existem dentro da sociedade. Então, o processo em que o governo faz a regularização é numa relação de forças, que se dá não só dentro das empresas, entre empregador e empregado, ou seja, entre classe capitalista e classes trabalhadoras, mas também ao nível da sociedade civil e do Estado. E, portanto, de acordo com os interesses da classe capitalista, nós temos aí um processo no qual a legislação trabalhista ela tem um limite máximo. E o limite é a taxa de lucro na classe capitalista. Ou seja, os salários não podem ser aumentados, se institui o salário mínimo, mas ele é um mínimo extremamente deficiente, que não atende às necessidades dos trabalhadores, sem falar os mecanismos que é possível fazer esse mínimo se tornar menor ainda, como o mecanismo da inflação, entre outros. Então, nesse sentido, nós temos aí um conjunto de elementos que mostram que a legislação trabalhista, ao mesmo tempo que é uma conquista dos trabalhadores, vem da luta e da pressão dos trabalhadores, ela é uma conquista limitada, porque existe essa força maior do outro lado que busca, inclusive, justamente garantir esses limites para garantir, né, o processo de lucro, que é o objetivo máximo das empresas capitalistas. E, portanto, entender a legislação trabalhista e o seu processo significa entender esse conflito, que perpassa a sociedade, que estão dentro das empresas, que está na sociedade civil, que está no nível da cultura, que está atingindo, né, as políticas do Estado no nível geral. Tanto isso de forma direta, como também de forma indireta, através das formas de pressão dos lobbies parlamentares e diversos outros processos que existem que vão se desenvolvendo na história do Brasil. Ida, então, até por essa exposição histórica que o professor novamente remonta aqui para a gente, direito trabalhista não cai do céu. Sempre fruto de conquistas, como foi muito bem colocado pelo professor Nildo aqui, e a gente está no momento aí de lutas por direitos trabalhistas, por manutenção desses direitos, que é o que você havia comentado no bloco anterior. Exatamente. É uma contradição, né? É um conjunto de leis que garante algumas conquistas, mas ao mesmo tempo ele vai estrangulando ou a sociedade vai criando outras formas para burlar essa lei. E os trabalhadores nessa opressão por busca de mais trabalho se sujeitam até à perda de alguns direitos. Então, na verdade, nós temos hoje uma situação em que a gente vive, onde nós precisamos da reorganização dos trabalhadores, para que a gente possa criar grandes momentos de debates e de busca de outros direitos. Eu acho que isso é o que a gente tem feito ultimamente, porque aquilo que regulamentava, regularizava essa relação trabalhista, ela está sendo destruída por conta disso que o professor trouxe, né? Não se tem mais lucro com uma legislação dessa, e eu preciso ter mais lucro, portanto eu preciso oprimir mais a classe trabalhadora. Eu tenho que tirar direitos, eu tenho que interromper o ciclo de correção salarial, eu tenho que acabar com os planos de carreira, eu tenho que criar situações para que essas pessoas não precisem chegar ao nível superior
nas universidades, eu tenho que estancar isso no ensino médio para eu criar trabalhadores que eu posso pagar a metade daquilo que eu pagaria para alguém que tem curso superior. E eu tenho que aumentar o tempo de trabalho dessas pessoas, porque essas pessoas estão se aposentando rapidamente numa idade muito nova, onde estão produzindo, que precisam vender essa produção para que eu possa ter mais lucro. Isso é um pouco do raciocínio que a sociedade tem, que a gente combate muito, né? Nós estamos nas ruas, nós estamos nas fábricas, nós estamos nas escolas, nós estamos nos postos de saúde, nós estamos em todos os lugares para dialogar com as pessoas, para dizer, é necessário entender este momento para que essa posição seja firme, para que a gente historicamente resgate aquela vontade de lutar e de conquistar mais. Né? CLT era o que a gente tinha para regularizar, em determinados momentos, essa relação do trabalho. E nós precisamos ou aprimorar, melhorar, para que ela possa atender, de fato, essa questão que eu trouxe, da questão de viver num país e não sobreviver, e que o lucro seja dividido de forma mais honesta e mais igual. Então, nosso trabalho não é fácil. Eu acho que a escola ela presta um bom serviço se ela conseguir traduzir isso para os estudantes que estão saindo agora, tanto do ensino médio quanto do superior, nós do ensino fundamental, tudo, discutir isso com os pais, com os alunos, mas nós precisamos também ir para as ruas para discutir isso também com a população. Professor Nildo, da CLT de Vargas para a Constituição de 88, houve avanço no que diz respeito à legislação trabalhista? Bom, eu diria que modestamente houve alguns avanços, mesmo porque no período do regime militar houve alguns retrocessos, né? Então há uma linha aí de desenvolvimento que depende desse conjunto de elementos, né? Ou seja, para determinar avanços ou recursos da legislação trabalhista, é fundamental perceber duas grandes tendências que apontam para isso. Há uma grande tendência que é a acumulação de capital, que é onde se determina a taxa de lucro. Essa tendência, ela influencia na legislação trabalhista, principalmente nos momentos de desaceleração do ritmo de acumulação de capital, o que os economistas chamam de crescimento econômico. Ou seja, então, quando o crescimento econômico está elevado, nós temos uma situação. Quando o crescimento econômico está em declínio, nós temos outra situação. E isso significa que as empresas capitalistas vão tentar agir de acordo com esse contexto, né, que eu chamo de ritmo de acumulação de capital e que os economistas geralmente chamam de crescimento econômico. Por outro lado, há a pressão dos trabalhadores. Então, se há mais pressão, organização, reivindicações, movimento grevista, consegue se pressionar mais, e se há menos, obviamente, então se permite. Então, essas duas coisas acabam apontando para isso. E esse período histórico aí, que vai da CLT até a Constituição de 88, marcou alguns avanços a partir da Constituição de 88, que, comparativamente com o que existia anteriormente, devido ao momento histórico do Brasil. No final dos anos 70, havia um grande movimento pela redemocratização e um grande movimento político. As grandes greves de maio de 78 no ABC e um conjunto de outras greves nesse período, no final dos anos 70 e início dos anos 80, junto com também várias formas de organização, movimentos populares, como associações de bairro e várias outras organizações e iniciativas que existiram nesse momento histórico, culminaram ali com uma certa influência na Constituição de 88. Por isso, conseguiu haver um certo avanço naquele contexto específico, embora muito restrito, mas que, comparando com o que aconteceu durante o regime militar, foi um certo avanço. E o que aconteceu? Bom, durante o regime militar houve um processo de arroxo salarial, ou seja, é um momento onde havia um declínio dessa acumulação que eu falei, e havia também um aparato estatal ditatorial, e através do regime ditatorial você pode impor leis, você pode impor um conjunto de elementos. E o regime militar promulgou algumas leis e efetivou uma política econômica, uma política industrial que prejudicava os trabalhadores. E nesse sentido eles sofreram muito, e através desse aumento, dessa exploração, etc., houve o chamado milagre brasileiro, que foi um processo de desenvolvimento econômico, crescimento econômico grande dentro do país, mas que não foi revertido pelos trabalhadores. Daí aquela frase famosa do Delfim Neto, né? Vamos fazer o bolo crescer para depois repartir. O bolo cresceu e ele não foi repartido, né? Então foi um processo no qual as lutas do final dos anos 70 e dos anos 80 reverteu em parte,
que foi um momento histórico de extrema processo negativo para o conjunto dos trabalhadores no país. Nós já estamos aproximando ali do próximo intervalo, mas mais uma vez a gente volta naquele ponto, né, Ieda, de que parece que os trabalhadores têm que pagar a conta desse país? Sempre esta situação. Eles sempre querem que nós paguemos essa conta. Isso no serviço público, no serviço da iniciativa privada, acena com as demissões, existe uma vontade de todos esses governos que gerenciam o Brasil das demissões dos trabalhadores que entraram através do concurso público. Existe uma obsessão por esse desligamento, porque não produzem. E o que é produzir, né? Então nós temos, desse período histórico, e eu me recordo disso, e a gente reafirma isso, as conquistas que os trabalhadores da educação tiveram, né? A redução da carga excessiva de trabalho, que eram 44 horas dentro da sala de aula, sem ter nenhum tipo de condições para a elaboração do trabalho. Então nós conseguimos ter várias conquistas. Hoje as pessoas chegam, que estão nessa organização da prefeitura, do governo, eles questionam por que a gente tem hora de descanso, para que isso? Por que tem esse intervalo? Para que isso? Existe toda uma organização de um professor, estou dizendo professor, mas também tem o pessoal da saúde, tem da segurança pública, tem uma certa organização. E essa certa organização está sendo questionada. Para que férias? Eu posso vender minhas férias. Você pega uma população que está endividada, ela não vai querer tirar férias, mas com certeza vai adoecer muito mais rápido. Então tem toda uma lógica do processo de trabalho dessas pessoas que estão atuando na saúde, na educação. Então você tem que ter um intervalo para você ter uma licença, para você tirar, mesmo a licença para aprimoramento. Então nós temos uma dificuldade de quem está na gerência desses órgãos públicos entender isso e essa busca da retirada do direito das pessoas. Por isso, para mim, eu chamo da caça à CLT. CLT não é a melhor coisa do mundo, mas era uma coisa que nos protegia. Né? Os planos de carreira aprovados nos anos 70, nos anos 80, hoje, eles chamam de que está engessando a máquina pública, como se nós fôssemos os culpados. Vão cortar na nossa carne, porque eles precisam ter lucro. E nós precisamos, então, ir para a rua. Nós vamos para mais um intervalo. O Momento Brasil volta já discutindo este assunto, né, que é a questão dos direitos trabalhistas. Não saia daí, a gente volta, rapidinho. O Momento Brasil está de volta e o tema do episódio de hoje é a história dos direitos trabalhistas, evidentemente aqui no nosso país. E por isso nós recebemos em estúdio Nildo Viana, que é sociólogo e é professor da UFG, e Ieda Leal, que é vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. Nós falamos um pouquinho, professor, sobre a questão da CLT, até a Constituição chamada de Constituição Cidadã de 1988. E a partir daí, houve avanços? Na verdade, a Constituição de 88 trouxe, né, alguns elementos que são benéficos para os trabalhadores dentro, inclusive usando a comparação com o período anterior. Agora, o processo seguinte foi, principalmente a partir de final dos anos 80, início dos anos 90, de uma situação bem digamos assim, negativa para os trabalhadores. Essa situação negativa tem a ver com aqueles dois momentos, né, de tendências que eu havia me referido. Ou seja, se você pega ali o final dos anos 80, início dos anos 90, e todo o processo dos anos 90, nós vamos ter aí um momento que, a nível mundial e a nível nacional, há um problema no crescimento econômico. Ou seja, o Brasil via aqueles altos índices de inflação, que obviamente prejudicava fundamentalmente os trabalhadores, porque o salário real, né, caía, embora o salário nominal tinha aumentos, né? E aí nós tínhamos uma situação bastante prejudicial para os trabalhadores. A nível da legislação, a partir dos anos 90, a situação se piora mais ainda, porque vem a seção do chamado neoliberalismo. O neoliberalismo que surge lá
com a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, Inglaterra e Estados Unidos em 79 e 80, depois Helmut Kohl na Alemanha em 82, e se generaliza na Europa e vai se generalizando no mundo. Na América Latina ele chega um pouco depois, posterior. Aqui no Brasil foi com o governo Collor. E depois do governo Collor nós vamos ter o Itamar Franco, o FHC, Lula, Dilma. Todos seguindo uma política neoliberal, com diferenças, obviamente, cada governo, suas lógicas e seus processos particulares, seguindo uma tendência mundial. E essas políticas neoliberais têm como foco principal o aumento da taxa de lucro, o aumento da exploração, porque ela, né, o ritmo de acumulação ou o crescimento quando está diminuindo, então é necessário aumentar a taxa de lucro. E nesse sentido é necessário aumentar a exploração. E isso se fez com a precarização do trabalho. Esse processo de precarização veio atingindo a legislação trabalhista, que era um obstáculo para ver essa precarização. E aí é quando vem, por exemplo, o contrato temporário, onde vem a terceirização, onde vem vários elementos no finalzinho dos anos, nos anos 90, que precarizam o trabalho. A terceirização é um processo que permite que a empresa terceirizada, né, entre, né, e faça o seu contrato com o trabalhador de forma muito mais precária. O contrato temporário é outro elemento desse processo, entre outras iniciativas que foram tomadas naquele período. Portanto, o período dos anos 90, né, e isso prossegue durante algum tempo, é de precarização do trabalho, que significa a corrosão dos direitos trabalhistas. Isso a nível mundial e aqui no Brasil, né, também através dessas formas. Isso é o que a gente chama, que os estudiosos entendem por receita neoliberal, seria isso então? Exato. São as políticas neoliberais que têm como uma de suas características, né, segundo os seus defensores, né, ser um Estado mínimo em políticas sociais, mínimo em intervenção econômica e mínimo no sentido de não garantir, né, os elementos mínimos para a sociedade, inclusive corroendo, né, a legislação trabalhista, ou seja, a regularização do trabalho se torna uma regularização voltada para a precarização e, ao mesmo tempo, um Estado forte, que é um Estado repressivo. Então, esse momento histórico é marcado por isso. O neoliberalismo tem essa característica, corroer os direitos trabalhistas para garantir essa precarização, que significa aumento da taxa de lucro. Isso é a pura verdade. E nós precisamos levar essa mensagem para muita gente. Explicar o perigo que nós corremos quando a gente não percebe esse desmonte, né? Nós temos um perigo eminente da questão da terceirização. O Estado não atende bem, ele deixa a situação ficar uma situação absurda, aí ele terceiriza. Aí parece que chega como se fossem os salvadores da pátria. Então, agora terceirizar é o caminho. Por quê? Porque você tem um controle desses trabalhadores. Você pode mandar embora, você pode solicitar que trabalhe ao extremo, você não tem a responsabilidade, né? Essa questão do concurso público. Para quê? Vamos terceirizar, vamos fazer contratos, porque você também tem uma massa de manobra para você se organizar no poder. Então, portanto, esta possibilidade que nós estamos assistindo, e é uma possibilidade quase que concreta, do desmonte de uma legislação que ainda não atende, porque para nós estamos lutando, vamos continuar lutando, para que o trabalhador possa trabalhar 40 horas semanais e não 44, porque ele precisa ter contato com a sua família, porque nós precisamos da família para ter uma vida melhor. Nós precisamos fazer com que as mulheres possam amamentar 6 meses, porque a amamentação ela dá mais condições de proteção à vida. Não é essa lógica que nós temos aqui. Essa lógica que foi colocada do Estado mínimo também, nós assistimos aí a questão da venda do patrimônio público, né, com a promessa de que privatizado vai funcionar melhor. E aí quando a gente pega alguns exemplos aí que atinge a qualquer cidadão, como da telefonia, num primeiro momento parece que vai ficar tudo muito bom, e hoje os campeões de reclamação nos PROCONs da vida são exatamente as empresas de telefonia que detêm lucros gigantescos. E aí os políticos que defendem o neoliberalismo, o exemplo são os que estão aí no poder, defendendo perdão de dívida, que passa de 120 bilhões de reais, para essas empresas que fornecem um serviço de péssima qualidade
O Estado mínimo também parece que faz isso, né? Parece que existe um grande acordo, né, entre essas situações para exploração da classe trabalhadora. Por outro lado, nós temos uma dificuldade com o transporte e com a telefonia. Pois é, e nesse sentido, não se resolve. Eu me lembro agora, professor, de uma audiência pública que aconteceu recentemente aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, porque eu citei aqui por acaso a questão da telefonia. Os trabalhadores de call centers passam por uma situação terrível, terrível. São considerados trabalhadores escravos. Porque existe uma exploração, existe um adoecimento que tem que ser pesquisado com profundidade, com dados, porque eles adoecem depois que passam por essa situação, para mim, de tortura e de escravidão, mas são pessoas, são jovens que precisam trabalhar. Trabalham 6 horas, as turmas são soltas de 6 em 6 horas e não existe um cuidado com isso. E nós precisamos regulamentar isso. O processo da terceirização está presente. Está presente nisso. Então, essa exploração ela está acabando com a vida dos trabalhadores jovens. Nós não temos condições de dar uma aposentadoria digna, porque nós chegamos para aposentar já muito doentes. Então, nós precisamos de alguém que nos defenda e não de alguém que nos arrebente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dizer sempre, mas eu acho que a CLT, como era, não estava boa. Mas com essa reforma proposta por quem está propondo, ela piora, ela vai piorar mais. Então, as relações trabalhistas, nós vamos ter que fazer grandes movimentos para a gente garantir o direito de trabalhar com dignidade. Professor Nildo, estamos falando da questão da CLT e me ocorre o seguinte, o pessoal da esquerda, os trabalhadores, as centrais, defendem que não é uma reforma que está sendo proposta, é sim um desmonte, né, da CLT. O senhor concorda com isso? Bom, se a gente for pegar o período que eu disse, né, que seria do neoliberalismo, que vem com essas políticas de precarização do trabalho, de corrosão dos direitos trabalhistas, isso piora num certo momento histórico. Porque com o neoliberalismo, com esse aumento da taxa de exploração, há um crescimento econômico. E quando há crescimento econômico, o desemprego diminui, o consumo aumenta, e aí a economia se aquece, ela se reproduz. E aí nesse processo, o ritmo da acumulação ou o crescimento econômico se mantém durante algum tempo, mas chega um momento que ele se esgota. E quando se esgota, tem que se aumentar novamente a taxa de lucro e, portanto, aumentar a exploração. E aí, nesse sentido, se você pegar a dinâmica histórica cíclica, nós chegamos no período ciclo de desestabilização. E essa desestabilização do crescimento econômico foi acompanhada também de uma crise política. E isso gera o quê? Toda uma situação que se torna necessária por parte das empresas capitalistas de aumentar essa taxa de exploração. E um dos mecanismos para aumentar a taxa de exploração é corroer os direitos trabalhistas. Porque se você não atende determinados direitos trabalhistas, você vai ter menos gastos. E esses gastos acabam sendo incluídos, né, no que é o lucro do empresário. E aí, nesse sentido, esse processo ele marca, né, justamente qual é o papel do Estado nesse processo. O Estado se apresenta como mediador neutro do processo, mas ele não é neutro. Ele está a serviço do grande capital. E aí ele vai fazer as políticas que são de interesse do grande capital, a não ser que exista uma grande pressão por parte dos trabalhadores para impedir que isso ocorra dessa forma. Então, nesse momento de declínio do crescimento econômico, acontece justamente esse processo. Ou seja, as empresas, o grande capital pressionam para se fazer transformações, e essas transformações visam o quê? Justamente esse processo. Então, o que se está chamando de reforma trabalhista agora, nesse momento, isso acaba sendo, na verdade, um processo de busca de aumento da exploração, de corrosão de uma legislação trabalhista que já está corroída, que já é extremamente limitada e problemática. E é esse o processo que nós encontramos hoje no Brasil, ou seja, esse processo que está sendo promovido por esse problema do crescimento econômico que eu falei, que surge, né, cria-se necessidade de buscar aumento da taxa de lucro e de exploração, com, por outro lado, uma baixa resistência dos trabalhadores. Ou seja, a classe trabalhadora no Brasil, ela não vem aparecendo muito no cenário político, não vem criando grandes, tem greves, mas são mais localizadas em alguns lugares, em alguns momentos, mas ainda não conseguiu aquela força política que conseguiu em outros momentos históricos. Portanto, ela está um pouco enfraquecida na sua luta.
E isso permite que até o que já é precário se torne ainda mais precarizado. E, portanto, permite-se colocar em pauta a questão dessa reforma trabalhista que visa corroer aquilo que já está extremamente débil para os trabalhadores. Então, esse contexto histórico e essa ausência de uma luta mais constante de formas organizativas, de protestos, de ações, de greves, etc. e tal, por parte dos trabalhadores, que permite, né, que o Estado e o grande capital façam, né, esse tipo de proposta que é extremamente prejudicial para os trabalhadores no seu conjunto. Ieda, eu quero deixar uma pergunta aqui para o intervalo que vamos fazer agora. Vamos falar sobre a importância da organização da classe trabalhadora nesse aspecto histórico que o professor colocou aqui. Tá? A gente faz então um intervalo. Momento Brasil volta em um instante só, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o tema de hoje é direitos trabalhistas, né? Direitos trabalhistas no Brasil. Em nosso estúdio recebemos o professor Nildo Viana, que é sociólogo, professor da UFG, e Ieda Leal, vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. Nós, no bloco anterior, deixamos uma reflexão no ar, a importância da organização da classe trabalhadora para enfrentar esses momentos cíclicos da economia que influencia diretamente na tentativa de retirada de direitos. A população brasileira, ela tem dado grandes provas de que ela pode se organizar. O que a gente percebe é que às vezes a gente fica um pouco tem um desânimo por conta de que a gente luta tanto, se organiza tanto, existem muitos sindicatos, existem associações, existem as pessoas que lutam, que se organizam, que estudam, que formulam várias propostas, que tentam o tempo todo essa organização social e parece que fica mais difícil. Mas a organização e nós, da Central Única dos Trabalhadores, hoje fazendo essa discussão em todos os locais, nas portas das fábricas, dentro das escolas, quem cuida da segurança, nos locais nas feiras livres, chamando a população para essa grande responsabilidade. Eu até diria, copiando o nome do programa, que é um Momento Brasil, de reorganização. Nós achávamos que estava quase tudo caminhando para uma outra situação que não fosse essa de um grande golpe da democracia, e nós agora precisamos restabelecer isto, porque é o que nós ganhamos foi com muita luta. Então, a possibilidade de perder já nos reorganiza para irmos à luta novamente. Então, eu acho que é um ciclo mesmo, as pessoas, uns tendem a lutar para garantir que o lucro continue nas mãos dos grandes poderosos, dos grandes empresários, e nós queremos uma sociedade onde a gente quer dividir para viver. Nós não queremos dividir para sobreviver, porque dividir para sobreviver é a gente aceitar esse meio o transporte como é hoje. Né? É a gente aceitar essa precarização do serviço hoje, essa terceirização, essa necessidade de dizer que nós não estamos dando conta de resolver todos os problemas e é necessário, então, fazer um outro pacto nacional para a retirada dos nossos direitos. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, para mim, de novo... Uma coisa que me preocupa é porque Sim. a gente, na nossa atividade jornalista, conversamos com vários segmentos da sociedade. Principalmente a pequena e microempresa, dados do Sebrae mostram isso, dados do próprio governo, são as empresas que mais criam empregos formais. Por outro lado, o trabalhador tem sido colocado como o vilão dessa história. Ora, a empresa não funciona sem o recurso humano, sem o colaborador. Aí os termos são muitos, né? Está em voga dizer empreendedorismo, meritocracia, mas o fato é que o vilão
por tudo que a gente discute, não é o trabalhador. Parece que tem um sócio aí nessa história, que chama-se governo, que ele cobra impostos, taxas, tributos altíssimos do empresariado, do trabalhador, e aí a briga fica entre trabalhador, e aí eu estou me referindo a pequena e microempresa. Então o trabalhador tem sido colocado como aquele que dificulta, que não pode contratar. Tem alguma coisa errada nisso? Tem, absolutamente sim. E acho que o pequeno produtor, o empreendedor que está no início, ele cumpre todas as regras. E quando não cumpre, não é perdoado. Esse é um grande problema. Os perdões são para os grandes, né? E os grandes parece que se organizam para ter deputados, vereadores, para ter senadores, e aí a classe trabalhadora não tem ninguém. E o governo não gerencia isso. Gerencia da pior forma possível, retirando direito ou cobrando ou impossibilitando a vida desses pequenos empresários. As pessoas querem ter o seu negócio. As pessoas querem ter o direito de ter dinheiro e comprar o seu carro, pagar. Então o trabalhador, crediário fácil, quando a gente vai abrir, a gente brinca muito com isso, chega lá, diz que é trabalhador, tem a carteira assinada, esse é o melhor, porque ele paga o que ele deve. No entanto, nós temos hoje gente que não paga o que deve e ainda é perdoado. Portanto, nós temos uma contradição na nossa sociedade, né, e que a gente precisa de uma reorganização. Esse momento, que eu vou dizer de novo, o Momento Brasil é para reorganizar a classe trabalhadora, para a gente cobrar o que for preciso para nós vivermos com dignidade. A CLT ela está sendo golpeada e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós queremos a ampliação dos direitos. A ampliação dos direitos dos homens e das mulheres que trabalham nesse Brasil, que sustentam as suas famílias, fazendo uma troca, doando o trabalho, mas tem que receber. Não dá para a gente continuar numa situação dessa em que as pessoas acham que vai ter que cortar na carne do trabalhador ou da trabalhadora. Portanto, professor, é uma situação difícil. Professor Nildo Viana, a gente já caminha para os minutos finais do programa. O que é que a gente deixou de falar e que seria bom colocar aqui a respeito desse aspecto histórico dos direitos trabalhistas e o momento atual? Bom, na verdade, uma questão importante é compreender por que os trabalhadores não reagem, né? Ou seja, foi aquilo que eu coloquei. Ou seja, um dos elementos para garantir os direitos do trabalhador, a legislação trabalhista, é os próprios trabalhadores fazerem pressão, ou seja, mostrarem força no processo de embate, né, pela legislação trabalhista, por melhorias e por transformação social. E a grande questão é que, desde do governo Vargas, CLT, etc., se criou um processo que é de burocratização dos sindicatos, que era uma das organizações, né, produzidas pela luta dos trabalhadores, que tem um papel importante no início do século XX, principalmente uma época de muitas greves e organização. E esse processo de burocratização, que na verdade é mundial, acabou engessando, né, e retirando os trabalhadores daquela forma mais estruturada, organizada e consciente. E aí, nesse sentido, surgiram historicamente algumas outras formas de organização, como na greve de Osasco, 68, a greve de 1978 no ABC, que surgiu os chamados conselhos de fábrica, que são formas de auto-organização dos trabalhadores que se organizam no próprio espaço do trabalho, no próprio local de trabalho, fazem reivindicações e se articulam com conselhos de fábrica em outras fábricas, e daí faz um conjunto reivindicativo. E foi um dos momentos auge da luta operária dentro do Brasil. E um outro momento, uma questão, além da organizativa e da burocratização, é a questão cultural. Ou seja, aí entra o papel da escola, da educação, dos meios de comunicação, a própria formação cultural que nós temos hoje no Brasil. E o papel do governo, né, nas políticas educacionais, nas políticas culturais, e um conjunto de outros elementos que não estruturaram avanços, né, no sentido de ampliar a consciência dos trabalhadores. Daí esses dois elementos, burocratização e falta de ampliação cultural, de autoconsciência, de desenvolvimento da consciência do conjunto dos trabalhadores, faz com que ele perca a sua capacidade de intervenção, de pressão, de força, o que acaba prejudicando a ele mesmo. Por isso nós estamos no contexto atual, que é já de uma situação bastante difícil e com propostas, né,
de precarização ainda maior, de reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc. E não há nenhuma grande organização, mobilização dos trabalhadores e nenhuma grande nível de consciência de tudo que tudo isso significa. Daí, a perspectiva é que a reação, na verdade, vai emergir a posteriori. Ou seja, depois que se fizer e que sentir na carne esse processo todo, é que os trabalhadores devem reagir. Porque no atual contexto, né, essa reação não está acontecendo, que está permitindo, inclusive, né, esse processo todo. E aí o que aparenta, né, que ocorre é isso. Ou seja, os trabalhadores vão começar a se mobilizar quando eles sentirem, né, realmente esse processo de corrosão maior ainda dos seus direitos e de precarização da sua vida, do seu trabalho. Ieda, você acha que essa reação já começou? Sim, já começou. Nós precisamos agora fazer com que ela tome mais substância. Eu acredito que nós já estamos sentindo esse efeito devastador da retirada dos direitos. Cada vez que se avança essa possibilidade da retirada concreta, existe uma reorganização. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo essa conversa, esse diálogo. Nós estamos fomentando essas organizações, partindo, logicamente, dos sindicatos, mas também partindo de outras situações. Nós precisamos conversar com a população. A população precisa se organizar, né, em torno dos seus sindicatos, em torno da associação de bairro, em torno das questões em que a gente vai mostrando cada vez mais força e unidade para a luta e para a reação. A reação, ela vai se dar, eu acredito sim, e está se dando, quando a gente percebe da falta da compreensão de quem nos representa, né, que está fazendo tudo ao contrário, né, daquilo que foi eleito para fazer. Então, essa já é uma insatisfação quase que natural. E a reação nossa, ela está sendo organizada todos os dias, a cada momento em que a gente vai para a rua e reivindica mais. Eu quero, neste minuto final, agradecer imensamente a presença aqui no Momento Brasil do professor Nildo Viana. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço aí, Roberto, você e toda a equipe da TV UFG, por essa oportunidade de estar aqui, e podem contar comigo para qualquer outra oportunidade. Obrigado também a Ieda Leal, vice-presidenta da CUT Goiás. O convite está feito para você retornar. Eu é que agradeço e estou à disposição. Estamos na luta o tempo todo nas ruas para garantir os nossos direitos. O Momento Brasil de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15 da TV aberta, hoje 15.1 digital. Se você deseja rever este ou outros programas, basta acessar www.tvufg.org.br. Nesse endereço, todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais de nossa emissora e de nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!